E aí, pessoal, boa noite. A gente parou na aula passada, né, falando sobre a configuração do SPF e acabamos não fazendo a configuração, né? A gente acabou parando bem na questão de fazer a configuração do OSPF, que o compartilhamento deu uma travada, né? Então hoje a gente vai tentar fazer o compartilhamento funcionar. Tá todo mundo me ouvindo aí? Tá beleza? Meu micro aqui deu um pipoco. Então eu vou desligar a câmera para eu poder ativar o compartilhamento, tá? Então vamos lá, vou colocar o compartilhamento e vamos ver se hoje ele não vai atrapalhar a gente. O meu aqui tá falando que compartilhou. Aí eu só preciso saber se vocês estão conseguindo enxergar aí a minha tela. Como é que tá aí? Ricardo falou que tá ok. Pro restante tá ok? Estão conseguindo ver minha tela? Uma dessas não estão conseguindo editar. Tá quadriculada? Ah, você tá no Firefox, cara. É melhor ir pro IE. Se tiver no Firefox, é melhor ir pro Internet Explorer, que no Firefox esse treco aí não é para funcionar direito, não. Você consegue mudar, Antônio, pro Internet Explorer? Ah, então beleza. Eu espero vocês mudarem e voltarem e ver se está tudo ok. Vamos esperar todo mundo dar um ping aqui. O do Volney, do Luciano tá ok, né? Volney e Ricardo também estão ok? Ah, então beleza. Enquanto a turma entra, deixa eu ajeitar meu Packet Tracer aqui na tela para eu poder ler o que vocês estão falando também. Beleza. Até a galera abriu o Internet Explorer. Luciano, Ricardo e o Volney, vocês chegaram a dar uma praticadinha no lab do RIP? Opa, o Maicon voltou. Funcionou aí, Maicon? Opa, o Ricardo fez. Ainda não? Ah, então tá legal. É que é pacote devagar, né? O pacote tá já em ritmo de final de mês. Quando tiver ok para todo mundo, então, quer dizer, pro Maicon, ficou igual ao Firefox? Deve ser a velocidade da conexão da internet, Maicon. Agora ficou bom? É, alguma coisa que pode ter acontecido aí. Se você tiver com algum programa aberto, com e-mail, alguma coisa assim, é bom fechar.
porque esse cara aí, ele usa bastante banda. Tá faltando um ainda só, né? Tinham 5 alunos, agora eu não me lembro o quinto elemento quem era. Luciano. Ah, tá faltando o Antônio. O Antônio deve estar se batendo para ligar o Internet Explorer. Ninguém mais usa Internet Explorer, né? Eu sou obrigado a usar o IE por causa desse programa aí, por causa de um outro programa que eu tenho. Mas o Internet Explorer, ele é uma desgraça. O que ele dá de problema, ele trava muito, meu senhor. Qualquer coisa que você vai fazer, o bichinho trava. Apesar que meu micro está na hora de fazer um... O que tá... o Internet Explorer trava direto, né? Esse cara é uma tranqueira. Puxa, agora não sei se o Antônio conseguiu entrar, se ele está se batendo. Bom, vamos bater um papo aqui, ó, enquanto ele não entra, né? Bom, enquanto ele não entra, Michael, vamos batendo um papinho aqui, ó. Então, a gente tem que... Vamos ver se vocês lembram o que a gente precisa fazer para configurar o SPF, né? Qual que é a primeira coisa que a gente vai ter que configurar na rede do SPF, que é para deixar o SPF mais estável? Vamos ver se alguém lembra. Loopback, perfeito. Então a gente vai configurar um IP de uma interface loopback. Quase tudo quanto é aplicativo, aplicação assim desse tipo vai acabar requerendo a configuração de uma loopback, tá? Até, por exemplo, quando a gente configura um Call Manager Express, alguma coisa num roteador da Cisco, para fazer telefonia IP, a gente acaba criando uma interface de loopback, porque a interface de loopback ela é lógica, né? Não é física, então ela nunca cai. Mesmo que caia a interface física, ela vai ficar apta. Aí a gente tem que configurar o comando router OSPF e colocar um número. O número que eu coloco no OSPF tem que ser igual em todos os routers. Por exemplo, se eu colocar router OSPF 1 no router matriz, tem que ser a mesma coisa nos outros routers? Ó, o Ricardo falou que sim. Luciano, Marco, o que vocês acham? Ó, todo mundo rodou nessa. O número do SPF não precisa ser igual, tá? Ele pode ser diferente. Quem precisa ser igual é do EIGRP. Aí sim, que tem que ser igual é a área, né? Na realidade, a área ela tem que ser o que se definiu no projeto, mas no CCNA, como a gente usa single área, aí tem que ser todo mundo na mesma área, né? Então, o comando router OSPF 1 ou router OSPF 2, router OSPF 3, o que você quiser colocar, ele não precisa ser igual. Agora, se fosse no EIGRP, se eu colocasse router EIGRP 100, todos tinham que ter router EIGRP 100, tá? Aí eu vou colocar o comando network, e no SPF não tem no auto summary, tá? Não tem isso daí, porque no SPF eu vou colocar o comando network e vou anunciar todas as redes. Só que a gente vai precisar daquele esquema da máscara coringa, tá? Então a gente vai precisar de colocar a máscara coringa aí para configurar as redes. A gente tem que lembrar que a máscara coringa é o broadcast menos a máscara de subrede que a gente está usando, tá? Então, por exemplo, lá, barra 24 é 255.255.255.0. A máscara coringa vai ser 255.255.255.255 menos 255.255.255.0, que vai dar 000.255, tá? E aí, ao invés do RIP e do EGRP, que a gente só coloca a rede class full, eu vou colocar
todas as sub-redes, cada uma com a sua máscara coringa, tá? Por exemplo, no Matriz, eu vou ter que anunciar a rede 10.0.0.0 com a máscara coringa 0.0.0.255, a rede 10.0.1.0 com a máscara coringa 0.0.0.255, aí a rede 192.168.1.0 com a máscara coringa 0.0.0.3 e a rede 192.168.1.4 com a máscara coringa 0.0.0.3, tá? Então eu vou ter que anunciar as 4 sub-redes que ele tem. Opa, o Antônio voltou. E aí, Antônio, conseguiu ativar o pré-histórico Internet Explorer? Está conseguindo enxergar aí o Packet Tracer? Todo mundo conseguiu enxergar o Packet Tracer? Então a gente vai começar a config, tá? Então veja, a gente estava conversando, né? O que a gente precisa configurar para o SPF? Loopback, aí eu tenho que colocar o router OSPF 1, 2, 3, o que você quiser. No SPF não importa qual número você está usando. Colocar os comandos network, aí eu tenho que no SPF anunciar todas as sub-redes, é diferente do RIP e do EGRP, que eu anuncio só a rede Class Full. E acabou, não tem no AutoSummer, não tem nada, tá? Tem o Passive Interface, se você quiser colocar, e esse tipo de coisa assim. Aí depois a gente vai ver também alguns comandos extras, que são para fazer a parte da questão da eleição do DR e PDR. Tá? Então vamos começar com a configuração básica. Ó. Começar aqui pelo matriz. Vamos lá no... Ó, eu vou passar uma manha aqui, eu não sei se já falei, né? Para eu não precisar ficar digitando senha, eu dou um save aqui, ó, que ele vem direto já na configuração para mim, tá? Então isso aqui é uma manha que você não vai ter no roteador de verdade, você tem que digitar senha, tá? Então vamos lá, conft. Primeiro eu vou dar um exit aqui, ó, e vou fazer um show run para ver se não tem nenhum protocolo de roteamento configurado, tá? Ó, não tem. O protocolo de roteamento vem depois das interfaces, tá? Terminou a interface, vem o protocolo de roteamento. Então não tem nada. Tá, beleza, tá zeradinho, né? Então eu vou dar um conft router OSPF1, podia ser qualquer número, né? Network 10.0.0.0, isso aqui é uma das LANs, 0.0.0.255, que é a máscara coringa, né? Eu peguei o /24 e diminuí do /32, vai dar o 0.0.0.255. Aí, área 0. A segunda rede é a 10.0.1.0 do matriz. Então, eu vou colocar aqui o 10.0.1.0 com a mesma máscara coringa. Aí depois tem o network 192.168. Deixa eu só vir para baixo aqui. 1.0. Agora é 0.0.0.3. Área 0. 3 porque ele é 1/30, né? É 255, 255, 255, 252. Então se eu pegar 255, 255, 255, 255, que é o broadcast, diminuído 255, 255, 255, 252, vai dar 0003, tá? Tem um 0 a mais? Opa, alguém está acordado. Agora foi, né? E tem a 14, que é da outra serial. Então eu já anunciei todas as minhas redes, né? 10.0.0.0, 10.0.1.0, 192.168.1.0, 192.168.1.4. Fechou meu OSPF. Só que, claro, se eu der um do show IP route, não vai aparecer nada porque só tem ele configurado, né? Então agora a gente tem que configurar o restante. Como eu não vou usar nada nas LANs, eu vou dar aqui também um passive interface fast 0/0, passive interface fast 0/1. A gente não vai usar ela, né? Loopback. Perfeito. Eu devia ter feito isso por primeiro, né? Interface loopback 0. Eu vou colocar um IP qualquer aqui, tá? IP address. Eu vou colocar uma rede que eu não estou usando, ó. 172.16.01.255, 255, 255, 255. Vai ficar um IP fixo. Então o 01 está nesse cara. Agora que a gente configurou esse cidadão,
Vamos pegar um outro. Vocês vão ver que quando eu configurar esse outro cara aqui, o filial 1, cadê o filial 1? Está aqui ele. Quando a gente configurar o filial 1, vai acontecer uma coisa aqui que é subir o SPF, tá? Então vamos lá para o filial 1. Agora vamos fazer certo. Conft interface loopback 0, IP address 172.16.02.255.255.255.255. Então o 02 está aqui. Vou dar um exit. Router OSPF 1 network. Vamos puxar mais para cá, né? Para ficar maiorzinho. Network. Agora a gente tem a rede 10.0.20.000.255, área 0. Tem a rede 3.0. Aí a gente tem as redes 192.168.4 e 192.168.8. Network 192.168.1.4.0003, área 0. E network 192.168.1.8.0.0.0. Aí, ó, você viu que o cara me encheu o saco aqui, né? Ele apareceu aqui, ó, uma mensagem no meio do caminho que a gente perdeu aqui. Cadê? Deixa eu pegar o outro roteador aqui que a gente vai conseguir ver a mensagem nele. Tá aqui. Agora aqui a gente consegue ver nesse roteador aqui a mensagem, ó. Ó a mensagenzinha que apareceu. O SPF 5ADJ-CHG, que é Adjacency Change. Ele criou uma adjacência com 172.16.02, tá? Que foi o roteador vizinho. E ele colocou que o cidadão ficou com loading to full, loading done. Isso aqui, o full, se vocês se lembrarem lá, o SPF tem vários estados, né? O full é o último estado, que é quando ele já trocou rota, ó. Se a gente der aqui, ó, um show IP route, esse cara já aprendeu as rotas do vizinho via SPF, ó. 20, 30 e ó, 18 também ele aprendeu via o SPF aqui, né? Então esses dois caras aqui, ó, o matriz e o filial 1, já estão trocando rota via o SPF. Vamos colocar o passive interface, né? Passive interface, fast 0/0. Opa. E o passive interface fast 0/1, só porque a gente não tem nada falando aqui. E agora vamos fechar desse cidadão. Minha manha, né? Conft int loopback 0 IP address 172.16.03.255.255.255. Pronto. Já colocamos o IP no filial 2. Só que o filial 2 tem a saída para a internet, né? Então a gente vai ter que ver o que vai anunciar, ó. Router OSPF1 Network, rede interna 10.0.40.000.255, área 0. Network, as UANs, né? 192.168.1.0.003, área 0, que ele fala com matriz. E aí eu tenho a 1.8, que ele fala com o filial 1. Olha lá a nossa mensagenzinha. Ele fez um loading com o 92.168.1.6 aqui, ó. Então ele está começando a... Ó, acabou de fazer o loading com os dois, né? Ele fez a adjacência com os dois roteadores do lado aqui, né? Ele fez a adjacência com os dois roteadores do lado que a gente tinha. Então agora a minha rede OSPF, ela está completa. A rede interna, né? A rede interna. Se eu pegar esse cidadão aqui e der um show IP route, todas as minhas redes internas devem estar aqui. Então vamos contar. Ó, primeiro vamos contar que tem que ser diretamente conectado. Ó, 4. Eu tenho também 172.16, porque é a rede que a gente colocou como loopback. 192.168.1.0
e tinha que ter a 192.168. Ah, tá aqui, ó. Eu tenho a 1.0 e a 1.8, né? Que eu aprendi por OSPF, ó. Vamos dar um show IP route OSPF, ó. Ele aprendeu a 10.0, 10.1, que é do matriz, 10.2, 10.3, que é do filial 1, e o 92.168.1.4, que ele não conhecia, né? Que é essa rede que está aqui, ó, né? Entre o filial, entre o matriz e o filial 1, né? Essa redezinha aqui, ó, que ele não conhecia, ele aprendeu via o SPF também, né? Só que o que tem a mais nesse roteador, né? Esse roteador tem a saída para a internet, tá? Eu poderia entrar em roteador por roteador e simplesmente configurar uma rota estática apontando para cá, apontando para esse roteador aqui, que é o roteador C, né? Que é o filial 2. Só que assim como o RIP, eu posso entrar aqui ó, no SPF, router, o SPF1, e colocar com aquele comando default information originate. Quando eu coloco esse comando e eu entrar num outro roteador e demos show IP route, show IP route, eu vou ver que ele criou uma rota chamada OE2, tá? OE2. Esse O é o SPF, o asterisco significa que ela é uma rota padrão, tá? E o E2, ó, vamos olhar lá em cima, ó. O E2 está aqui, ó. E2, OSPF External Type 2, tá? Então essa aqui é uma rota externa do tipo 2. O SPF tem alguns outros tipos de rota externas, tá? E a rota default, ela é o OE2, External Type 2, beleza? O tipo de rota que o SPF tem, ele não é uma coisa que cai no CCNA, isso aqui já é assunto de CCNP. Mas agora a gente já viu no SPF como é que a gente faz para espalhar uma rota default automaticamente. É só colocar o default IP, default information originate. Faltou a gente dar aqui o passive interface fast 0/1 e o passive interface fast 0/0, né? Agora, nossa configuração do SPF está completa. Todo mundo trocou rota. É bem fácil de ver se a configuração está ok ou não, né? É só você olhar todas as rotas que tem na tua rede. Ó, a gente tem a 10.0, 10.1, 10.2, 10.3, 10.4. Temos uma rota default para a internet. E a gente tem a rede 1.0, 1.4 e 1.8. Eu abro um roteador, dou aqui um show IP route no cara e vou contar quantas rotas ele tem. E ver se todas as rotas estão lá. É assim que eu vejo se o roteamento convergiu, né? Ó. Lembrem que essas aqui em cima, que não tem nenhuma letra na frente, são só rotas de resumo, né? Então eu tenho aqui, ó, 10.0, 10.1, 10.2, 10.3, 10.4. Eu tenho 92.168.1.0, 1.4, 1.8 e uma rota padrão. Então quer dizer que a minha rede convergiu. Eu aprendi tudo quanto é rota. Aí o SPF ainda a gente tem que lembrar que ele tem distância administrativa 110 e a métrica é o custo, né? O somatório das velocidades, são as velocidades, né? Na realidade é 10 elevado a 8 divididos pelo clock rate, na realidade dividido pelo bandwidth, né? Aquilo que você configurou no bandwidth. Se você não configurar o bandwidth, essa conta vai ser 10 na oitava dividida por 1,5 mega, que é a velocidade de um P1, né? Se a gente não coloca o comando bandwidth, essa conta aqui, ó, ela sai toda errada, tá? Essas contas aqui, ó, elas saem todas erradas, esse valor. Então eu sou obrigado a colocar o comando bandwidth, beleza? Os roteadores, o SPF e EIGRP, não conseguem ver a velocidade pelo clock rate. Eles só conseguem ver com o comando bandwidth, que aí você vai ter que colocar na munheca nesses caras. Joia? Todo mundo entendeu aí o SPF? A única coisa aí que tem a mais era aquele esquema do DR e BDR, né? Se vocês, olhando essa topologia aqui, ó,
vai ter alguma eleição de DR-BDR? O que vocês acham? Agora eu peguei a turma, hein? Agora todo mundo silenciou. Falou de DR, BDR, a galera já não fala mais nada? E aí, galera? Caiu a conexão de todo mundo ou vocês não têm opinião? O DR-BDR, vai ter eleição de DR-BDR nessa rede aqui? Nada a declarar? É bem fácil, ó. É simples. Que tipo de rede... Como é que a gente tem que saber se vai ter eleição ou não? Em outubro vai ter eleição, né? Mas não é esse tipo de eleição. Como é que a gente sabe que numa rede SPF vai ter eleição ou não? É o tipo da rede que ele tem. Se ele tiver Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, vai ter eleição. E se ele tiver Frame Relay configurado com o tal do NPMA, que é tudo quanto é interface na mesma rede IP, também vai ter eleição de DR-BDR. Então nessa rede vai ter. Ó, aqui tem um serial, serial ponto a ponto, serial ponto a ponto. Então nessas três redes aqui da WAN não vai ter eleição. Agora, esse roteador aqui, por exemplo, o matriz, ele tem duas Fast Ethernets com dois switches, cada um numa rede. Então eu tenho duas eleições aqui. Aqui nesse roteador também, duas eleições, e nesse aqui também, duas eleições. Tá? Então, cada Fast Ethernet do cara vai ter uma eleição de DR-BDR. Mesmo tendo um roteador só. Aí o próprio roteador vai ser o DR e não tem BDR. Tá? Não é que eu preciso ter vários roteadores para ter eleição. Tem uma interface Fast Ethernet, tem uma Ethernet, tem uma Gigabit Ethernet, vai ter eleição e o próprio roteador vai ser eleito como DR. Então, vamos ver agora. Boa pergunta. Comando esse aqui, ó. Show IP OSPF Interface. Esse é o comando mais quente que tem aí para o CCNA, tá? Eles podem cobrar esse comando aqui de vocês para vocês verem se tem DR, BDR ou não. Então aqui, ó, Show IP OSPF Interface. Quando você chegar aqui, ó, vê a Fast Ethernet, ó, ele colocou que o ID do roteador é um 721602, é o IP da loopback. O tipo de rede é broadcast. Ele está com prioridade 1, porque a gente não mexeu na prioridade. E esse cidadão aqui, ó, ele quer ver aqui, ele vai falar para a gente. No designated. Aqui, ó. Putz, eu acho que está faltando aqui. Faltando. OSPF, Process Router ID, Network Type, transmitir. Que roteador eu peguei? Ah, é que claro, a gente colocou o passivo interface, né? Então ele coloca aqui, ó, no designated router on this network, no backup designated router on this network. É lógico, a gente desabilitou a interface, vamos habilitar ela lá, né? Conft router OSPF1 no passive interface fast 0/0 no passive interface fast 0/1. O cara mata o SPF na interface e aí quer que ele tenha DR-BDR, né? Nem que o cara queira. Eu acho que eu ferrei com o roteador, galera.
ele está falando que o cidadão não tem nem designated router, nem backup designated router. Então esse aqui, show IP, OSPF, interface, fast 0/0. Direto nela. Esse cara também está falando aqui que não tem, ó, no designated router on this network, no backup designated router on this network. Eu vou fazer uma coisa aqui neles, vou dar um conft router OSPF 1 que a gente configurou, né? No passive interface fast 0/0, no passive interface fast 0/1, end copy Rio Grande do Sul para salvar, né? Esse cara aqui é a mesma coisa, conf t, cliquei no cara errado aqui, router OSPF1 no passive interface fast 0/0, no passive interface fast 0/1, end copy Rio Grande do Sul, copy running config startup configuration. Vamos dar uma olhada de novo aqui, show IP OSPF interface. Agora sim, tá? Agora ativou. Ele levou um tempinho, mas ele ativou. Então vamos lá. Então, quando eu coloco passive interface, ele não vai ter DR/BDR, porque eu matei aquela interface para ela escutar e transmitir informação do protocolo de roteamento. Aí eu tirei o passive interface da interface, beleza? Vocês conseguiram entender isso aí? Tranquilo aí, Volney, Ricardo? Ah, o Ricardo já falou que tá ok. Então, como eu coloquei o passive interface, né, ele matou a eleição. Agora que eu voltei a interface, né, eu tirei o passive interface, então tá aqui, ó, show IP OSPF interface, ó, fast ethernet 0/0. Aí ele fala o meu router ID que eu tenho nesse cara, state DR. Ele não pegou o router ID da interface do loopback que a gente configurou nesse cara, tá? Porque eu configurei depois. Eu teria que dar um reload nesse cidadão aqui para ele pegar o router ID da interface da loopback, tá? E agora aqui tá aqui, ó, state DR. Aí ele fala designated router ID, ele coloca o router ID dele mesmo e coloca no backup designated router on this network, tá? Então não tem backup designated router. Nesse comando também te dão aqui, ó, o hello e dead. Esses dois caras têm que ser igual dos dois lados, tá? Pode cair uma questão onde o cara dá a saída desse comando de dois roteadores e fala assim, olha, os roteadores não estão subindo. Por quê? Aí você vai olhar o hello e o dead deles e vai ver que eles estão diferentes. Então, uma das condições para dois roteadores subirem é que nas duas interfaces que eles estão conectados, diretamente conectados, o hello e o dead tem que ser iguais, tá? Ó, se você for ver aqui embaixo, o hello e o dead da serial, ah não, tá tudo como 10 e 40, tá? Ó, tá todo mundo aqui ó, como 10 e 40, mas pode variar entre as interfaces do mesmo roteador. Eu poderia ter aqui um hello 5 e um dead 20, só que do outro lado da interface do outro roteador também teria que ser 5 e 20, entenderam? Eu posso colocar valores de hello e dead diferente, mas só que as duas interfaces que estão se conectando têm que ser iguais. Não sei se confundiu. Pessoal, tranquilo aí? Como é que tá? Isso, o passive interface, ele é um comando que ele só desativa que os anúncios sejam recebidos e enviados naquela interface.
Mas, se você quer que aquela interface seja anunciada no protocolo de roteamento, você tem que colocar ela no comando network, tá? Você é obrigado a colocar ela no comando network. Para que o passive interface serve, né? Ele serve, por exemplo, aqui, ó, nesse caso, nessa fast aqui, ó, na fast 0/1 desse roteador. Eu estou pegando esse roteador aqui, ó, o filial 1, a fast 0/1 tem um switch só com micro aqui, né? Então eu só tenho o computador aqui, não tenho nada. Para eu não ficar mandando anúncio inútil aqui, ó, e sofrer um ataque, para isso que a gente coloca o passive interface, tá? Justamente para que ninguém tente jogar uma informação do SPF, do RIP, do EIGRP mentirosa e tente atacar a tua rede. Beleza? Pessoal, alguma dúvida aí no SPF? Tranquilo? Então eu vou desabilitar o compartilhamento e a gente vai passar para a aula de hoje, tá? Na aula que vem eu vou trazer alguns exercícios, como a gente faz sempre, né, quando termina um capítulo, uns exercícios interessantes aí para o CCNA, tá? Então hoje a gente vai ver o último protocolo, que é o EIGRP, que é o Enhanced Internal Gateway Routing Protocol. Esse cara é um protocolo proprietário da Cisco, tá? Eles chamam esse protocolo de híbrido ou então Advanced Distance Vector, que é um vetor de distância avançado. Ele suporta VLSM e suporta CIDR, tá? Ele é classless, suporta tanto VLSM quanto CIDR. Proprietário da Cisco, métrica padrão, largura de banda e delay. Métrica padrão, então, é largura de banda e atraso, delay. Mas ele pode ter 5 métricas, tá? O RIP usa algoritmo Bellman-Ford para calcular a melhor rota. O SPF usa o Dijkstra, ou Shortest Path First. E o EIGRP usa o Dual, Diffusing Update Algorithm, tá? Então, esse algoritmo de update difuso, o tal do Dual que o EIGRP usa. Fornece convergência rápida, combina a característica do link state e vetor de distância, o que aumenta a eficiência operacional dele, tá? Por isso ele possui a distância iniciativa 90. Então, EIGRP 90, o SPF 110, RIP 120, tá? Então, se eu colocar EIGRP ou SPF RIP, o EIGRP assume, porque ele tem 90, tá? Então aqui está o EIGRP, aqui está o SPF, aqui está o RIP. Se eu der um no router EIGRP alguma coisa, o SPF assume. E se eu der um no router ou SPF alguma coisa, o RIP vai assumir, tá? Qual que é a vantagem desse cara? Baixa utilização de recursos durante a operação normal. Ele troca a informação como se fosse um vetor de distância, então ele não faz aquele flooding na rede que nem o SPF faz. E depois que ele sobe, ao invés de enviar a tabela de roteamento inteira, ele manda só aquilo que alterou. Então, quando ocorre uma alteração, ele manda apenas a mudança daquela alteração, não manda tudo de novo. Tempo de convergência mais rápido para mudança de topologia de rede e suporta vários protocolos de rede ao mesmo tempo, tá? Com um processo só, eu consigo pegar vários protocolos de rede. Apesar que isso aqui é tudo velheiro, né? Apple Talk, Novell Network. Se Deus quiser, vocês não vão precisar habilitar essas tranqueiras na rede de vocês, né? Quais são os princípios do EIGRP? Descoberta e recuperação de vizinhos através do protocolo de Hello. Imitação aí, né? Uma imitação no bom sentido, né? Do SPF. Assim como os protocolos Link State, o EIGRP ele faz descoberta e recuperação de vizinho com o protocolo de Hello, tá? Ele usa um protocolo chamado Reliable Transport Protocol, RTP.
Então ele usa um protocolo de camada 4 para fazer a troca de updates de roteamento. Por isso que ele não depende do protocolo IP para funcionar. Ele funciona numa rede IP, numa rede network, numa rede novel, seja o que for, tá? Ele tem a máquina de estado dual que faz o cálculo das rotas livres de loop que vão para a tabela de roteamento. Esse cara se baseia em successor e feasible successor, tá? A gente vai ver depois lá que o successor aqui, ó, o tal do feasible successor, é o roteador que você, é a rota que você vai utilizar para fazer o envio. E ele pode manter também uma rota backup para a gente, para que você não precise recalcular quando cair a rota principal, tá? A gente vai ver isso aqui mais para frente. Ele troca pacote de hello e acknowledgement, hello e reconhecimento, troca pacotes de atualização, que faz o update, query e reply. Query é uma pergunta, tá? Ele pode perguntar alguma coisa sobre um destino, alguma coisa assim, e tem um request para solicitar informações específicas. E, assim como o SPF, ele tem mais de uma tabela. Então ele tem a tabela de vizinhos, tabela de topologia e tabela de roteamento, tá? Então você tem aqui o show IP route para ver a tabela de roteamento, show IP EIGRP topology para ver a topologia e o show IP EIGRP neighbors para ver os vizinhos, tá? Então a gente vai ver todos esses comandos aí. Tabela de vizinho mostra aqui, ó, os dados do vizinho, quanto tempo ele está registrado, quem é que ele tem como vizinho. Tabela de topologia mostra todas as informações de rota. E a tabela de roteamento mostra só as melhores rotas, tá? Então esse cara tem uma tabela, ele tem uma tabela de vizinho, troca informação com o vizinho, monta uma tabela de topologia, aí o dual faz uma análise da tabela de topologia para montar a tabela de roteamento. Então ele não vai ter o SPF, quem analisava a tabela de topologia, né, para montar a tabela de roteamento, era o tal do Shortest Path First. Aqui não, aqui é o dual. Ligou dois routers com EIGRP, eles vão trocar hello, ó. Ah, eu sou o roteador tal. O cara fala, ó, tá aqui minhas informações de roteamento. O outro vai agradecer com ACK e assim vai trocar informação. Eles vão montar uma... Então eles não trocam informação de cara, né? Primeiro, eles, através do hello, montam uma vizinhança. Depois eles trocam os updates de roteamento para convergir o roteamento, tá? É igual o SPF, tá? Primeiro eles formam uma vizinhança para depois trocar informação, os LSAs, tá? Aqui não é chamado de LSA. O dual, ele tem a função de analisar essa topologia e escolher quem vai para a tabela de roteamento, tá? Ele tem a função de escolher os sucessores, que são os caras que vão para a tabela de roteamento. Nada mais é que são as rotas com as melhores métricas, tá? Rota com melhor métrica vai para a tabela de roteamento. Se duas rotas têm métrica igual, o que acontece? Vocês lembram o que acontece? É a mesma coisa que no RIP e no SPF. O que acontece no RIP e no SPF se eu tenho mais de uma rota com a mesma métrica? Balanceamento de carga. Perfeito. Esse cara funciona igualzinho. Ele já vem com balanceamento de carga pré-configurado para até 4 rotas que tenha métrica igual. Aí o dual, ele tem uma coisa diferente dos outros, que é, ele pode colocar uma rota sucessora viável. Então a rota sucessora, successor, é a rota que vai ser a principal, é a que está sendo utilizada para mandar os dados, tá? Agora, vamos supor que a minha rede tenha caminhos redundantes, tá? Se tem caminho redundante, quer dizer que tem uma rota backup. Pode ter uma rota backup. O dual, ele tem a capacidade de achar a rota backup e definir ela como feasible successor. Então, successor
é a rota viável, tá? E o Feasible Successor aí é a nossa rota backup, beleza? Qual é a regra para isso? A regra é a distância reportada tem que ser menor que a distância viável, tá? A distância reportada, distância viável, a gente vai ver depois na tabela de roteamento, que é o seguinte. Quando um roteador calcula uma rota e coloca ela na tabela de roteamento, aquilo vira a distância viável. Nada mais que a métrica, tá? Ele chama de distância, mas é a métrica. A métrica que ele calculou é a métrica que vai para a tabela de roteamento. Então, a distância viável é aquilo. Quando ele anuncia a rota para um outro cara, essa distância viável que é para ele, para o outro cara não é mais. O outro cara vai fazer um cálculo e pode ser diferente lá. Então a tua distância viável para o teu vizinho vira uma distância reportada, que você avisou para ele. E aí ele vai ter a distância viável dele. Aí ele compara a distância viável com a distância reportada. Se a distância reportada for menor que a distância viável, aquela rota é considerada uma Feasible Successor, tá? Isso é feito para evitar loop de roteamento. O Dual faz isso para evitar que tenha loop de roteamento. Beleza? Quando a gente configurar, eu vou dar um Show IP EIGRP Topology e Show IP Route. Vocês vão conseguir ver esses dados aí, tá? É bem fácil de ver esses dados. A métrica do EIGRP e do IGRP, elas são bem parecidas. Essa formulazinha bem tranquila aí, né? K1 vezes largura de banda mais K2 vezes largura de banda dividido por 256 menos a carga mais K3 vezes o atraso vezes K5 dividido pela confiabilidade mais K4. Fácil de decorar, né? Se cair no CCNA é tranquilo. Tô brincando, tá, pessoal? Essa fórmula aí, ela não costuma ser pedida, tá? O que o pessoal costuma pedir é quais são as métricas. Ó, quais são as métricas? É largura de banda, carga, confiabilidade, atraso, tá? Então, largura de banda, carga, atraso e confiabilidade. Essas são as métricas do EIGRP, beleza? Quando eu faço isso aqui, ó, eu tenho as constantes, ó, K1, K2, K3 e K4. Elas só podem ser 0 ou 1. O padrão é o K1 ser igual a 1 e o K3 ser igual a 1. Aí o K2, K4 e K5 morrem. Por isso que eu falei que a métrica padrão do EIGRP é largura de banda e atraso. Então a métrica acaba sendo a largura de banda mais o atraso. Beleza? Se você não mudar esses Ks, a métrica só entra a largura de banda e o atraso, mais nada. E a métrica do EIGRP, ela tem uma diferença que ela multiplica por 256 em relação do IGRP. A métrica acaba sendo a mesma coisa, tá? Na prática, o roteador calcula assim a métrica. A métrica é igual a 10 na oitava, 10 milhões, divididos pela menor largura de banda em kilobit por segundo que você tem naquele caminho, tá? Você pega um caminho inteiro, aí você soma todos os delays em microsegundo, divide por 10 e multiplica tudo isso por 256, tá? Então, na prática, é assim que o roteador calcula a métrica que você tem. Então, por exemplo, ó, você tem aqui, ó, a largura de banda de uma interface de 1 mega, vamos supor, de 1 mega. Você tem um caminho e a tua menor velocidade naquele caminho é 1 mega. Você vai pegar 10 milhões dividido por 1 mega, aí você vai pegar o delay de todas as interfaces, somar em microsegundos, dividir por 10 e multiplicar por 256, que você vai ter o valor daquele cara, tá? A gente vai ver quando eu mostrar aqui a parte prática, o delay ele está no show interfaces. A largura de banda, ele é o bandwidth que você fez, tá? O delay é um negócio fixo, que
que já está nas interfaces. O atraso e a confiabilidade também você vai ver lá no Show Interfaces. Eu vou mostrar para vocês isso aí, tá? Então veja, parece complicado, tá? Não vai cair um detalhe desse para você calcular qual é a métrica, mas é importante a gente saber da onde que sai, beleza? E saber que vai ser um número grande porque eu estou dividindo, estou multiplicando isso aqui por 256. Então a métrica do EIGRP vai ser um pouco diferente das outras. Para configurar é router EIGRP e o número do AS. Aí aqui, ó, isso aqui está todo mundo no mesmo sistema autônomo. Se eu coloquei router EIGRP 109, ó, aqui tem que ser 109. Opa. Aqui tem que ser 109. No outro cara aqui, ó, também tem que ser 109. E nesse outro cidadão aqui, ó, também tem que ser 109, tá? Então, quando eu estou usando EIGRP, todo mundo tem que ter o mesmo número. Essa é uma das questões que caiu para bastante gente, que o cara pedia para você ver qual era o problema, que um roteador EIGRP não estava se comunicando com a rede. Um dos problemas era que o número do AS dele estava diferente, tá? Então, o número do AS tem que ser igual em todos os roteadores quando você tem EIGRP. Aí a gente tem, então, router EIGRP e o número do sistema autônomo, tem que ser igual a todos. Network number é a rede class full diretamente conectada. Não precisa colocar as subredes. Tem que colocar na interface a largura de banda em kilobits por segundo, tanto do EIGRP quanto para o SPF. E você tem um comandinho que é o EIGRP Log Neighbor Changes, que é uma recomendação da Cisco para colocar, para você poder fazer auditoria depois. Além disso, tem o comando No Auto Summary, que ele evita o problema das redes descontíguas, tá? Rede descontígua é quando, por exemplo, aqui, ó, você está usando, ó, uma rede 2 aqui, outra subrede da rede 2 e está usando uma rede 10 aqui no meio /30, tá? O que acontece é que o EIGRP anuncia que ele está conectado na 2, o outro cara também que está conectado na 2 e acaba passando batido essa rede 10 aqui que você tem. Então, quando você coloca o comando No Auto Summary, todas as redes vão ser anunciadas, tá? Todas as redes vão ser. Então, ao invés de anunciar uma rede 2000/8, ele vai anunciar todas as subredes que você tem no teu roteador. Tanto para o RIP quanto para o EIGRP, é interessante colocar esse cara. Então, o No Auto Summary evita a sumarização automática e evita o problema com redes descontíguas. Comando Show. Show IP EIGRP Neighbors, Show IP EIGRP Interfaces, Topology, Topology All Links. Aqui a gente mais usa esse Neighbor, Interfaces e Topology, tá? Vai ser esse que eu vou mostrar para vocês, ó. Então aqui, ó, no Neighbors, está bem pequenininho, eu vou mostrar para vocês quando a gente fizer a prática, ó. Mas ele vai mostrar o IP, qual interface está conectado e um uptime aqui que é o interessante para a gente, tá? Ó, tem uma maiorzinha aqui, ó, né? Então tá aqui, ó, o neighbor, qual interface ele está conectado e o uptime. Topologia, a gente vai ver que dá um monte de coisa. Todas as rotas que o cara aprendeu vão estar aqui na tabela de topologia, tá? Tem mais um aqui com a tabela de vizinho, isso aqui é besteira. Tabela de topologia, a gente tem que entender ela como funciona a fundo, tá? Então, normalmente ela aparece um P na frente, as rotas que estão ok. Se tiver um A aqui na frente, quer dizer que está com problema, tá? Rede de destino. Quantos sucessores tem? Aqui eu só tenho um sucessor. E ele fala, feasible distance is 3.114.400, ó. O número é grandão, né? Eu falei para vocês que esse número vai ser grande, tá? E ó, ele aprendeu por dois caminhos, ó. Via 192.168.10.10, via 172.16.3.1. Só que esse cara, ele aprendeu com uma métrica 3 milhões e pouco,
E o de baixo aqui, ó, olha a métrica que ele aprendeu. 41.026.560. Então, como a métrica que ele aprendeu aqui é melhor, pelo 92681010, é melhor do que esse cara, ele coloca esse cidadão aqui, ó, como rota principal, tá? Aí, para ver se essa rota de baixo pode ser uma rota backup ou não, você compara essa parte de trás, que é a distância reportada, com a distância que ele calculou que é da melhor rota. Se esse cara for menor do que esse, tá ok, né? Então a distância reportada tem que ser menor do que a distância viável, aí ele vai ser uma rota backup para esse cidadão. Uma delas vai sair pela serial 000 e uma delas vai sair pela serial 001. O que quer dizer que o cara ter uma rota backup? Quer dizer que se cair a rota principal, não precisa fazer recálculo para entrar a outra. A outra vai assumir de cara, tá? Qualquer outro protocolo de roteamento, o RIP, por exemplo, se eu tiver uma rota backup, quando cair a principal, vai ter que haver a convergência do RIP para backup assumir. Então você perde pacote por um tempo. O SPF é a mesma coisa. No EIGRP, não. Ele tem a possibilidade de uma rota backup assumir de cara e você não perder pacote. Tá? Já estamos quase no intervalo, hein? E o show IP route com EIGRP, ó. Distância administrativa 90, distância administrativa desse cara. E feasible distância aparece aqui, ó, a métrica. A métrica é a mesma coisa que as feasible distância, tá? Ó, a distância viável. Então aqui, ó, vai ser uma métrica, normalmente um número grandão aqui que a gente tem de métrica. Beleza? Debug, a gente tem o debug EIGRP FSM e debug EIGRP Packet. Dificilmente alguém vai perguntar alguma coisa disso, tá? Pessoal, alguma pergunta aí? Configurar é bem mais fácil que a teoria, né? Então a gente vai fazer o que agora? Vamos fazer um intervalinho. Aqueles nossos famosos 10 minutinhos, né? Então são 9h03. Quando for lá por 9h15 a gente volta. Aí eu vou ligar de novo o Packet Tracer aqui e vou fazer aquela configuração que eu fiz do SPF, só que agora com EIGRP. Joia? E aí a gente vai ver esses comandos shows todos aí. Eu vou ligar o compartilhamento de novo, tá? Se Deus quiser, vai funcionar de novo. Me avisem aí se funcionou. Pelo menos aqui deu uma mensagem falando que tá ok. Tá ok para vocês aí? Ricardo, Luciano, Marco, Antônio, estão conseguindo enxergar? Acho que leva um tempo para ele sincronizar. Ele não tá melhorando, Luciano? É a banda isso. Ó, do Luciano tá indo. É que ele leva um tempo até colocar todos os quadros. Do Luciano e do Ricardo foi. Michael e Antônio também foi agora ou ainda tá borrado? Tá ok agora? Michael também? Então beleza. Então ó, primeiro a gente tava com o SPF, né? Eu vou tirar. Para tirar o SPF, para tirar o RIP e o EIGRP, é só no router o SPF 1, né? A gente tirou o SPF.
Agora vamos colocar o EIGRP. Configuração do EIGRP é igual a do RIP. Eu vou anunciar as redes diretamente conectadas que são Classful. Então vamos dar aqui um conft router EIGRP 100. Eu vou escolher o número 100 aqui ó, como Autonomous System. Todos os outros vão ter que ser 100. Network 10.0.0.0. Network 192.168.1.0, porque eu só tenho essas duas redes IPs aí, né? Aí, no auto summary. E se eu quiser, claro, eu posso colocar ainda o passive interface. Com isso aqui, é o mínimo que eu tenho que colocar, né? Depois, nesse cara também, router EIGRP 100, network 10.0.0.0, network 192.168.1.0, no auto summary. Ó, ele deu aquela mensagem igual ao SPF, ó. Dual 5, só que aqui ele chama de dual, né? Dual 5 NBR change, neighbor change, EIGRP 100 achou um neighbor e formou uma adjacência, tá? Então essa mensagem é quando ele forma uma adjacência, ele descobriu um vizinho. Mesma coisa aqui, conft router EIGRP 100, network 10.0.0.0, network 192.168.1.0, no auto summary. Formou duas adjacências, ó, vizinho 1.1 e vizinho 1.10, né? Matriz e filial 1, o cara conseguiu formar adjacências. Se a gente vier aqui, ó, dou um end, show IP route, toda a minha rede está configurada. Então eu tenho que ter todas as rotas, ó, 10.0, 10.1, 10.2, 10.3, 10.4, todas as LANs, 1.0, 1.4, 1.8, todas as WANs, né? Tá faltando ainda a rota padrão. No RIP e no OSPF, a gente usou um comando chamado Default Information Originate, para o cara pegar aquela rota padrão que a gente criou aqui, né? Aqui, ó, tem uma rota padrão criada, ó. Se eu der um show running config, a gente vai ver aqui que tem um IP route 0.0.0.0.0.0.0 apontando para o 200, tá? Com o Default Information Originate no RIP e no SPF, eu espalhei essa rota via o roteamento. No EIGRP não tem esse comando. Eu tenho que entrar aqui e dar um conft router EIGRP 100 e dar um redistribute static, tá? Eu vou redistribuir a rota estática nele. Também tem o comando default network, tá? Você pode usar o comando default network, mas quando a gente tem esse tipo de rota, é mais aconselhável você fazer o redistribute static. Quando eu entrar nos outros routers, ó, opa, Ctrl+C, show IP route, ele vai aparecer como D e X, porque essa rota é externa, ela veio a partir de uma rota estática e a métrica vira 170. Ó, a métrica desse cara é 90 quando eu tenho só o D, é uma rota pura do EIGRP. Mas uma rota do EIGRP aprendida de um outro protocolo de roteamento, uma rota externa tem métrica 170, tá? Beleza? Métrica não, desculpe, distância administrativa 170. Então a distância administrativa de uma rota EIGRP normal é 90 e de uma rota EIGRP aprendida por um outro protocolo de roteamento, com o redistribute, vira 170. Beleza? Agora está completo, né? Agora a gente consegue alcançar todo mundo aí nesse cara. Olha só. Então a rota do EIGRP, vamos pegar aqui o A, ela tem uma métrica bem alta. Ó. Esse cara aqui, por exemplo, 3.074.560. Tá? Aqui ó, também 3.074.560. Esse cara 3.580 e poucos mil e alguma coisa. Então a gente tem uma métrica bem maior. Porque vocês se lembram lá, né? A largura de banda, o delay e multiplica tudo por 256. Tá?
Agora, aqui só está a tabela de roteamento. Aqui não tem para gente como o EIGRP montou as rotas. Como o EIGRP montou as rotas, está no show, IP, EIGRP, topology, tá? Tá aqui. Aqui eu tenho a topologia, ó. Dá um negócio gigantesco, tá? Dá um negócio gigantesco. Vamos ver desde o comecinho. Opa, desculpa aí. Então aqui em cima, no show IP EIGRP topology, ele dá uma legenda, tá? Quando está em passive, quer dizer que está ok, ela montou a rota. Qualquer outro status quer dizer que a rota está sofrendo alguma alteração, tá? E o A em active quer dizer que ela está presa. Então o P quer dizer que ela está ok, qualquer um outro status quer dizer que ela está com um probleminha. Quando você tem uma rota diretamente conectada, ele aparece aqui, ó, via connected. Via connected. Então, ó, a rota 10.000, 10.010, 192.168.10, 192.168.14, todas estão via connected, via connected, via connected, via connected. O connected é diretamente conectado, né? E ela fala qual que é a feasible distance. Ela já calculou ali, tá? Uma feasible distance. Toda rota tem uma distância viável, tem uma métrica dela mesma, tá? Essa métrica só não aparece na tabela de roteamento porque é uma rota diretamente conectada, né? Mas essa é a métrica daquela rota da rede 10, da rede 10.1 aqui, essas são as métricas. Mesma coisa aqui é das seriais, ó. Só que é uma rota, são duas rotas de 100 mega, ela tem a métrica 28.160. Aí as rotas aqui ó, que tem uma métrica menor, são links de 2 mega, 1 mega, tem uma rota de 4, essa aqui tem uma métrica de 40 milhões e essa aqui de 3 milhões e pouco, tá? Quanto menor a velocidade, maior vai ser esse valor aqui. Quanto maior a velocidade, menor vai ser esse valor aqui, né? Aí quando a gente tem as rotas que ele aprendeu dos vizinhos, ó, ele muda aqui, ó, colocando um via um IP. Então, via connect é diretamente conectada. Quando ele colocar um IP aqui, quer dizer que ele aprendeu de algum outro cara. Então, por exemplo, aqui, esse cara, ele aprendeu via 192.168.1.5, ó, a rota 2, a rota 3, ele vai sair pela serial 001, que tem o IP 192.168.1.5. A rota 8 e a 4, ó, ele tem dois caminhos. Ele tem dois caminhos aqui ó, também, ó, para 4 e para 8. Mesma coisa para a rota default, o cara tem dois caminhos aqui. Ó. Só que esses caminhos, eles têm métricas diferentes. Ó. Pode ver a métrica aqui, ó, 3 milhões e alguma coisa, 41 milhões. 3 milhões e alguma coisa, 40 milhões. 3 milhões e alguma coisa, 40 milhões. Então só uma delas vai para a tabela de roteamento, né? Que é a que tem a menor feasible distance. Isso aqui é a distância viável, isso aqui que tem na frente. Então por que essa aqui, 192.168.5, foi para a tabela de roteamento? Porque ela é menor que esse cara aqui de baixo. Tá? Então a métrica que ele calculou para essa rota é melhor do que aqui. Ó. E isso que vem depois aqui ó, é o reported distance. O reported distance é o que foi calculado pelo vizinho. Então isso aqui ó, é o que vai estar na tabela de roteamento do vizinho. Ó. Vamos anotar esse número aqui, ó. 192.168.1.8, essa rede, tá? No 192.168.1.5, o cara que está conectado com a serial 001, tem essa métrica. 3.072.000, tá? Vamos dar uma olhada nesse cara, ó. Vamos achar aqui o cidadão. 192.168.1.5. É aqui, ó. É uma matriz, tá? É o roteador. Opa, a gente já está nele. 1.5 é ele. Não, desculpa. Esse cara aqui, ó, ele é o 192.168.1.6. O 1.5 é aqui, ó. Ele está conectado com o filial 1. Então vamos ver essa rota aqui no filial 1. Show IP route 192.168. Qual que era a rota que a gente tinha pego lá para analisar? 192.168.1.8, ó. 192.168.1.8 nela
é diretamente conectada. Tá? Então vamos ver na topologia. Show, IP, EIGRP, topology. Aqui, ó, 192.168.1.8 tem a feasible distance 3.072.000, que foi o que apareceu aqui como distância reportada. Beleza? Então essa distância reportada é aquilo que o vizinho dele calculou como melhor rota. Vai aparecer como distância reportada. E o teu cálculo, a tua métrica vai aparecer aqui na frente como distância viável. Tá? Agora, você tem uma segunda rota aqui, né? Talvez essa rota possa ser uma rota backup. Como que ela vai ser uma rota backup? Se esse valor aqui, ó, a distância reportada dela, for menor que esse valor aqui, ó, a distância viável desse cidadão. Ó, distância reportada é 3 milhões e bababá, distância viável 3.584.000, 3.072.000. Então quer dizer que essa rota aqui, ó, é uma rota backup. Se cair essa rota via serial 001, ele vai começar a mandar os pacotes pela 000 sem ter perda de pacote, tá? E sem ter recálculo. Ele vai mandar direto por essa interface. Entenderam aí? Se eu estivesse dando um ping, né, entre dois computadores do roteador, quer dizer que ele não ia perder pacote do ping, ia ficar mandando direto, não ia ter perda, né? Caiu uma interface, a outra já sobe na hora sem ter perda. Não é bem assim. Tem uma perda e é uma perda mínima. Uma pergunta, pessoal, ficou claro aqui, ó, o que é feasible distance, feasible successor, e como é que eu fiz a comparação? Então isso aqui é a métrica, o feasible distance, menor métrica vai para a tabela de roteamento. Se a gente der um show IP route aqui, ó, a rota 18 tem a métrica 3.584.000. Está aqui, ó. A métrica dela é a feasible distance, 3.584.000. E a distância reportada é a métrica do vizinho, que a gente viu lá, né? Que realmente era a métrica desse cara aqui, é a distância reportada. Beleza, pessoal? Muito complicado? Aí aqui, show IP EIGRP neighbors. Tá? Aqui são os vizinhos, tá? Show IP EIGRP neighbors. Então eu estou vendo meus vizinhos, com quem eu consegui fazer vizinhança. No OSPF é show IP OSPF adjacências, tá? Aqui é show IP EIGRP neighbors. Então, ó, eu tenho um vizinho chamado vizinho com IP 15, um vizinho com IP 12, que esse cara aqui, 15, está conectado na minha interface local, ó. O endereço é remoto, a interface é local. Com um uptime de 11 minutos e 46 segundos, esse cara está com 11 minutos e 10 segundos, tá? Beleza? Então esse cara está conectado a 11 minutos e 46, esse cara está conectado a 11 minutos e 10 segundos. Show IP EIGRP interfaces. Show IP EIGRP interfaces vai mostrar para mim as interfaces que eu estou roteando pelo EIGRP. Então, são todas as interfaces que participam do processo do EIGRP 100. Ó. 0/0, 0/1, serial 0/0, 0/0, serial 0/0/1. Quantos peers ele tem? Peer core aqui, né? Quantos pares ele vai ter? Esse cara não tem nenhum vizinho, esse cara não tem nenhum vizinho. Pela serial 000 eu tenho um vizinho e pela serial 001 eu tenho mais um vizinho. Olha? Então é isso que eu consigo ver no CCNA aí, que é o que importa para a gente com esse comando. Show IP EIGRP interfaces. Tinha mais um comando aqui, show IP EIGRP topology. Vamos pegar aqui uma rede 192.168.1.8. Ó, show IP não era essa aqui. Show IP
EGP Topology. Deixa eu ver se é o All Links. All Links estão aqui. Não, são esses comandos aí. São esses comandos que a gente tem do EIGRP que podem cair no CCNA, tá? Eu estava dando uma olhada aqui para ver se tinha algum outro diferente. Esse All Links ele é igualzinho ao Show IP EIGRP Topology, tá? Então ele está dando todos os links possíveis que a gente tem. Entendido aí o EIGRP, pessoal? O Maximum Path, ele é igual para todos, tá? O Maximum Path, ele é um comando para eu definir quantas rotas eu vou fazer o balanceamento de carga. Vamos supor que esse cara faz o balanceamento de carga com essas duas rotas, por aqui e por aqui. Eu não quero que ele faça, eu coloco o Maximum Path 1. Então, por exemplo, aqui, ó, eu entrava aqui no conft router EIGRP 100 maximum. Opa, será que ele não tem Maximum Path aqui? Esse cara não tem. Deixa eu dar um exit aqui. Router, RIP. Ah, esse cidadão aqui, ele não vai ter o Maximum Paths. É uma questão aqui do Packet Tracer, tá? Mas o Maximum Path, ele vem como 4, que é o padrão, tá? Maximum Path 4 quer dizer que ele faz o balanceamento de carga com 4 rotas. Se eu colocar Maximum Path 1, ele vira sem balanceamento de carga. Ele só manda o caminho, só manda os pacotes por uma carga só, entendeu? São quantas links eu vou ter balanceamento de carga no máximo. O padrão é 4, o máximo são 6. Então, não é a mesma função do auto-summary, tá? No auto-summary, na realidade, ele é um cara que fala assim, ó. Como é que você vai anunciar as rotas? Se você não colocar nada que tiver com auto-summary, ele anuncia as rotas com um anúncio só, tá? Só que não tem nada a ver com balanceamento de carga. Balanceamento de carga é, se eu aprender rota para um mesmo caminho por duas interfaces diferentes, ele manda metade por uma interface e metade por outra, tá? Agora, se ele vai anunciar com uma rota ou todas as rotas, é com o auto-summary no auto-summary. O no auto-summary, na realidade, ele faz você anunciar todas as rotas que você tem no roteador. E quando você não coloca no auto-summary, que você está com o auto-summary, ele faz o roteador anunciar para o vizinho somente uma rota. Ele tenta achar uma melhor rota sozinho e vai anunciar uma rota só. Você entendeu a diferença, Ricardo? Ainda aqui no EIGRP, deixa eu ver se tem mais alguma coisa que eu posso mostrar para vocês. Ah, sim. Então o balanceamento de carga, que é habilitado por padrão em todos os protocolos, ele é o balanceamento de carga com mesmo custo. A gente chama de Equal Cost Path. Então, somente se os caminhos tiverem o mesmo custo, que vai ter balanceamento de carga. Por exemplo, o RIP só vai pegar balanceamento de carga se tudo tiver o mesmo número de salto. Senão ele não faz, tá? O EIGRP ele é o único que consegue fazer um negócio chamado Unequal Cost Path. Eu posso escolher caminhos que não têm o mesmo custo. Por exemplo, aqui, ó. Esse cara, ó, ele tem dois caminhos com o mesmo custo. Então ele vai fazer balanceamento, ó. Se eu der um show IP route aqui, ó, ele está fazendo o balanceamento aqui, ó. Ele está mandando um pedaço pela interface serial 000 e um pedaço pela serial 001. Se você der um ping para esse cara aqui da rede 192.168.10/30, tá? Agora, se a gente der um show IP EIGRP Topology, por exemplo,
Vamos ver aqui se tem alguma nesse roteador. Não, nesse roteador não tem. Vamos ver nesse aqui. Show IP EIGRP Topology. Aqui tem, ó. Por exemplo, essas duas rotas aqui, ó. Elas não estão fazendo balanceamento de carga. Por quê? Porque cidadão tem métrica 3.584 e esse aqui 41 milhões e pouco, tá? Esse cara aqui, ó, ele é mais ou menos, vamos ver aqui, ó, 41 dividido por 3, ele é mais ou menos 14 vezes menor do que a métrica de baixo, né? Então esse cara aqui, ó, ele é mais ou menos 14 vezes menor que a métrica de baixo, tá? Eu posso fazer com que o EIGRP balanceie carga com esse cidadão, usando um comando chamado variance, tá? Então vem aqui o conft router EIGRP 100 e eu vou colocar o variance 15, por exemplo. Como o variance 15 quer dizer que esse roteador agora ele pode balancear a carga se a tua métrica for igual ou até 15 vezes maior. Então se a gente der agora aqui um show IP route, ele deve estar balanceando aqui, ó. Olha lá, aqui, ó. Olha o que ele fez aqui, ó. Olha a doideira. 192.16818. Ele tem aqui, ó, métrica 3 milhões e métrica 41 milhões, ó. Ele fez o tal do Unequal Cost Path. Mesma coisa aqui para cima, ó. Pro 10.4, ó, 3 milhões e 40 milhões balanceando carga, tá? Por que isso? Por causa do tal do comando variance. Então, o EIGRP, ele é o único que consegue fazer o equal, que é o balanceamento de carga com o mesmo custo, e o unequal cost path, tá? Então, ele faz balanceamento de carga com custo igual e com custo diferente. Só que, claro, ele vai mandar 15 vezes mais fluxo aqui do que aqui. A Cisco recomenda, quando você tem uma rede inteira Cisco, ou uma boa parte da tua rede Cisco, usar entre os equipamentos da Cisco o EIGRP, tá? Ela fala, né? Ela escreve isso, e tanto é que a distância administrativa dela é melhor do que os outros, que o EIGRP é mais rápido, ele consome menos banda na tua rede, e ele ainda tem essa vantagem de você conseguir fazer balanceamento de carga com rotas de mesma métrica ou métrica diferente. E ele vai respeitar, ó, esse link, ele é 15 vezes melhor do que esse, né? Então esse cara aqui é 3 milhões e 500, esse cara são 40 milhões. Então ele vai mandar 15 vezes mais pacotes por aqui do que aqui. É como se ele mandasse 15 por aqui, 1 por aqui, 15 por aqui, 1 por aqui, 15 por aqui, 1 por aqui. E assim vai. Beleza? Todo mundo entendeu a jogada aí? É bacana, né? O EIGRP eu acho ele um protocolo bacana, fácil de usar. Eu já tive vários clientes que tinham rede com um roteador só Cisco. Eu habilitei o EIGRP, está funcionando até hoje, beleza. Eu até acho ruim, né? Porque ninguém me chama para arrumar e eu acabo não ganhando dinheiro. Posso desligar aqui o Packet Tracer, galera? Tranquilo? Alguém tem mais alguma pergunta? Então vou dar um stop no Charing. Para terminar o capítulo 8, a gente tem o roteamento classless, VLSM e sumarização, tá? VLSM é uma técnica criada para a gente otimizar as rotas. Quem que suporta VLSM? O SPF, ISS, EIGRP, RIP versão 2. E roteamento estático também suporta VLSM, tá? Então eu vou usar máscara de subrede com comprimento variável, variable length, subnet mask, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, aqui tem um exemplão de VLSM, ó. 3 routers com um router de saída aqui, ó. Então esses 3 routers aqui, por exemplo, o cara colocou a rede LAN aqui, um 721614, 32, 64 e 96, tudo barra 27. Depois ele colocou aqui na 14, 132, 136 e 140, tudo barra 30.
Aí ele usou um 721610/24, 20/24, que todo mundo faz parte da rede 1721600/16. Ó. Então ele pegou uma barra 16, quebrou ela em 27, quebrou em 24 e quebrou em 30, usando máscara de redes com comprimentos variáveis. Quem suporta essa técnica é RIP, versão 2, EIGRP, OSPF, ISS, BGP. O RIP versão 1 não suporta VLSM, tá? A máscara mais manjada que tem de VLSM é para o WAN, que é o /30. Né? O /30 permite que você tenha só 2 IPs. Então, aqui eu tenho um diagrama do VLSM. Né? Ó, posso pegar aqui ó, uma rede /24, quebrar ela em duas /25. Aí essa /25, eu posso quebrar ela em mais duas /26 cada uma. Ou então eu estou falando aqui que eu estou pegando essa /24 e quebrando em 4 /26. Aí eu posso quebrar em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 /27. Cada /27 eu posso quebrar e quebrando mais aí, tá? Então eu tenho com /24, 254 volts. Com /25, esses 254 ficam divididos em duas redes de 126. Com /26 eu tenho redes com 62 volts, /27 com 30 volts, 28, 14 volts, 29, 6 volts e /30 eu tenho 2 volts, tá? O grande segredo desse negócio aqui, ó, é o seguinte, ó. No CCNA o cara vai cobrar de você a questão de que se você sabe calcular um VLSM sem uma palavrinha chamada overlapping. Overlapping é sobreposição, tá? Então, por exemplo, uma /27 ela varia de 32 em 32. Então, essa rede vai de 32 a 63. Então, aqui a gente tem de 32 até 63. Aqui embaixo, a outra vai de 64 até 95. A próxima vai de 97 até 96 mais 32. Alguém tá bom de conta aí? 96 mais 32 dá... Quem que vai ser o primeiro a responder? O professor hoje tá feio na foto. Deixa eu pegar a calculadora aqui. Já vi que não sou só eu que estou feio na foto. 128. Então a próxima é 128, então aqui vai até 127, tá? Então aqui vai até 127, beleza? Então, quer dizer o quê? A próxima rede que eu tenho para utilizar é a partir da 128 mais 31, né? Mais 31, desculpa, 128 até 128 mais 32, que dá 140, né? Até a 139, beleza? Agora, se eu pegasse aqui, ó, e colocasse uma WAN aqui, configurada, por exemplo, com a rede IP, com o IP 172, 16, 14, 65/30. Poderia colocar esse IP aqui? E do outro lado lá, 66/30. Que é o 65/30. E aqui do outro lado eu coloco o IP 66/30. Ia dar certo isso? Todos eles pertencem à rede 172.16.14.64/30, ó. Mas a 64 já está aqui, ó. Né? Se eu usar de novo a 64 aqui, ó, eu vou estar fazendo um overlapping. Entenderam o que é o overlap aí? Ou, por exemplo, aqui, ó, eu pegasse aqui e usasse uma rede 172.16, eu colocasse aqui, ó, 172.16.14.0/26.
que ia acontecer com esse cara? O barra 26 ele varia de 64 em 64, né? Então essa rede aqui, ó, ela iria de 172, 16, 14, 1 até 172, 16, 14, 63. Ó, eu acabei de fazer um overlapping com essa rede aqui, ó, né? Eu não podia ter usado essa rede 172.16.32/27 se eu usar 172.16.14/26. Conseguiram enxergar aí qual é o grande problema de fazer VLSM? Eu posso duplicar IP na minha rede, né? Eu não posso repetir as redes. E a grande pegadinha aí do CCNA é colocar para você colocar IPs aí de redes VLSM, e você vai ter que achar a rede certa que não tenha overlapping. Na realidade é fazer subrede. O VLSM nada mais é que cada exercício é uma subrede. Então não tem dificuldade, né? A mesma coisa que a gente fez para subrede vale aqui para achar as redes VLSM. Joia? Alguém não entendeu aí? Agregação de rotas. A agregação de rotas tem a ver com o que a gente falou do CIDR. Pode até não ter, tá? A agregação de rota nada mais é que fazer ao contrário do VLSM. O VLSM eu estou pegando um monte de rede e quebrando ela em redes menores. A agregação de rota é o contrário. Eu estou tentando pegar um monte de rede menor e juntar numa rede só. Tá? Qual é a função da agregação de rota? Economizar espaço na tabela de roteamento. Imagine a internet, se eu tivesse que anunciar todas as rotas que existem. Ia ficar um inferno, né? Então, na realidade, a agregação de rota ela é uma coisa que veio para economizar o tamanho das tabelas de roteamento e diminuir a quantidade de memória que o roteador usa para guardar todas essas rotas. Tá? Então, por exemplo, aqui ó, eu tenho um roteador RTA com as rotas 200, 199, 48, 49, 50 e 51. Então o cara pegou tudo barra 24. O cara pegou e passa uma rota 200, 199, 48, 0, barra 22. Todas essas rotas estão aqui, ó, né? Vamos ver aqui, ó. Barra 22, ó, dá 255, 8, 255, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, ó, barra 22, ela está variando de 1, 2, 4 em 4, tá? Então, a gente tem aqui, ó, de 200, 199, 48, 0, até 200, 199, 48 mais 4, né? Então, vai até 200, 199, 48 mais 4, que dá 52, 0. Se a gente for ver aqui, ó, essa rede 48.0, ela pega dos IPs 48.1 até o 51.255, que dá certinho tudo isso aqui, ó, né? Ó. Não tenho tudo isso aqui? Essas aqui só estão separadas, ó. Mas aqui ó, vai do 48.1 até o 48.255, 49.0 até o 49.255, 50.0 até o 50.255, 51.0 até o 51.255. E essa rede aqui, ó, essa rede que a gente colocou barra 22, né? Ela começa no 48.1 e vai até o 200, 199, 51, 255. Então eu consegui, com um anúncio só, pegar todas essas redes aqui, ó. Mesma coisa para esse cara, ó, vai do 52 até o 55, ele colocou 200, 199, 52, 0, barra 22. Aqui também, ó, 56, 57, 63, 200, 199, 56, 0, barra 21. Tá? E aí na saída aqui, ó, ele colocou um 200, 199, 48, 0, barra 20. Barra 20 vai mais longe ainda, né? Ó. Se o barra 22 está aqui, ó, se a gente pegar aqui esse cara, ó, que era o barra 22, está aqui 16,
17, 18, 19, 20. Então isso aqui ó, vira 0, 0. 0, 0. Opa. Eu dei um insert aqui, ó. Deixa eu fazer tudo de novo. Ó. 16, 17, 18, 19, 20. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então esse cara vai variar ó, de 16 em 16. Então essa rota vai de 48 até 48 mais 16, que dá 64. Ó. Peguei todas as redes, de 48 até a 63, né? Que é essa rede aqui, ó, vai de 48.1, o barra 20, né? 48.1 até o 63.255, que a próxima é 64. Vocês conseguiram entender o raciocínio? A gente fez ao contrário da subrede. Todo mundo entendeu o raciocínio aí? Por que é o ao contrário da subrede? Eu preciso agora que vocês entendam o raciocínio. Como calcular, eu vou ensinar na sequência, tá? Existe um macete para calcular isso que fica bem fácil da gente calcular. Mas agora, o raciocínio eu preciso que vocês entendam. A gente está fazendo ao contrário agora, né? O objetivo é, com a subrede eu tenho um monte de redes aqui, eu tenho que quebrar a minha rede maior em uma menor. Para poder suportar todo mundo. A agregação de rota é o contrário. Ó, o meu roteador tem um cara para comunicar aqui. Ao invés de eu anunciar todas as redes, eu quero anunciar uma só. Isso é a agregação de rota, tá? Como é que eu faço a agregação de rota? A agregação de rota é feita convertendo as redes que você tem para binário. Ó. É claro que o que está igual, você não precisa converter. Ele está igual, você não precisa converter. Então, 192.168 é igual em todas aqui, tá? Veja aqui, ó. Todas as rotas são 192.168. Então, primeiro e segundo octeto são todos iguais. O último octeto aqui, ó, todo mundo é zero. Então, aqui o último octeto, todo mundo é zero. Onde é que eu vou fazer a minha agregação de rota? Vai ser aqui ó, no terceiro octeto. Ó. Convertendo o terceiro octeto em binário, eu olho o que for igual, eu mantenho o bit 1 na máscara. E o que for diferente, eu jogo bit 0 na máscara. Então, se esses caras aqui eram tudo barra 24, eles vão virar aqui, ó, barra 8, 16, 17, 18, 19, 20. Virou barra 20. Beleza? Então, se o cara der para você 5 rotas para você agregar, você vai converter todo mundo para binário. E é uma porta lógica isso. Você está fazendo aqui, se eu não me engano, eu não me lembro qual que é a operação, tá? Mas tem uma operação lógica que manda nisso aqui. Eu acho que é o OR. Faz muito tempo que eu fiz essa matéria na engenharia. Mas tudo que é igual, eu coloco bit 1. E o que é diferente, eu vou colocar 0 na máscara. Beleza? Fácil, né? Não é uma coisa muito complicada. Tá? Não é uma coisa muito complicada. Então, por exemplo, aqui ó, no exemplo de baixo, ó, no 7216 é a rede em uma classe B e o cara te deu as redes 0, 2, 3, 128, 4, 4, 128. E ele quer que você faça uma agregação disso aqui, ó. O 172 e o 16 é igual em todo mundo. Agora, esses outros dois octetos aqui, o terceiro e o quarto, são diferentes. A gente vai converter para binário. Então, eu converti aqui, ó, tudo 0 para binário. O 17216, 2 em binário, 3 em binário, o 4 em binário aqui. E os outros caras aqui, ó, tudo em binário também. Vou pegar onde está igual, ó. Onde está tudo igual é o primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto bit aqui, ó. Então, e o resto está variando. Então, o que está variando a gente vai colocar 0, o que está igual eu vou colocar 1, ó. Então, vai ficar 255, 255, 1, 2, 3, 4, 5 bits. Então, 8, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Então, esse cara aqui vai ficar com uma máscara barra 21. Vai ficar um 721600/21. Normalmente, esse primeiro cara aqui, ó, o número mais baixo, vai ser o meu IP, que vai relevar a máscara. Né? Por exemplo, aqui, ó,
nesse cara aqui, ó, ele acabou não ficando com o 98, tá? Esse cara aqui acabou não ficando com 98, ele acabou ficando com um 96, porque na realidade o 98 não é uma rede, você tem que tomar cuidado, né? Porque, por exemplo, uma barra 20, eu não tenho uma rede 98, a rede é 96. Então eu não posso colocar uma rede 92.168.98.0. Não dá, não existe isso, porque a rede barra 20 ela está variando de 16 em 16. Então você tem que tomar cuidado. Não existe uma rede barra 20 que seja 92.168.98. Então por isso que o cara colocou 92.168.96.0 barra 20. Eu sei que é barra 20, tá? Agora, qual a rede que eu vou colocar? Tem que ser uma rede válida. 98.0 não é válido, então o cara colocou 96.0, que ele vai pegar das redes 97, 98 e assim vai até a rede, ele varia de 16 em 16, vai de 96 até a 124, né? Vai de 96 até a 124. 124? 96 mais 16. 112, desculpa, tá? Vai do 96 até a 112. Então ele pegou a 98 e pegou a 105 dentro dele também. Entenderam então como é que faz o nosso querido agregação de rota? Um negócio aqui, ó, apesar de eu ter colocado o obrigado, tá? Vocês vão ver alguns exercícios, às vezes, que o cara pode colocar um monte de rota diferente. Por exemplo, 10.000/24 sai pela S0/0. Aí 10.000/16 sai pela S0/1. E 10.000/25 sai pela FAST 0/0. Tá? Aí o cara pega e fala para você assim, ó, eu fiz um ping para o IP 10.001. Por que porta vai sair o ping? O que vocês acham? Qual porta vai sair o ping? Seria o 0/0, 0/1 ou FAST 0/0? Todas as três estão indo para o mesmo canto, né? O 10.001 pertencem aí às três, né? Não depende de onde vem o ping. Depende da tabela de roteamento, tá, Michael? Sempre para onde vai ser encaminhado um pacote, depende da tabela de roteamento. Então, aquela minha tabela de roteamento está falando aqui, ó, que dos IPs 10 até 254, eu mando pela serial 0/0. Dos IPs 10.0 até 10.255.255, eu mando pela 0/1. E 10.0.1 até 127, eu mando pela FAST 0/0. Mesmo a diretamente conectada. Quem manda é a tabela de roteamento. Agora, aqui nesse caso, o que vocês acham? Vai sair pela serial 0/0, 0/1 ou FAST 0/0? Se o teu IP de destino é o 10.001. O que diz para vocês a tua imaginação assim? É pela máscara mais alta ou pela máscara que tem menos bits uns? Será o que o roteador usa? Ó, o Antônio já falou menos. O Ricardo acha que é uma que está na metade. Ó, pessoal, isso aqui tem que ficar gravado, tá? Tem um exercício que tem caído sobre isso. Então, sempre o roteador escolhe a rota mais significativa. Sempre vai escolher a rota mais representativa. Nesse caso, é a barra 25. Tá? Por que é a barra 25? Porque ela tem dos IPs 1 até 126. Tá? Ela é uma barra 25, ela tem a rede 0 e a rede 128. Né? Então esse cara aqui pertence à rede 0.
ela tem dos IPs 1 até o 126. Então, o roteador vai preferir mandar por aqui. Como esse cara aqui é um /16, ó, ele tem dos IPs 10.001 até o 10.0.255.254. É muito IP. E esse cara aqui, ó, tem os 254 IPs nele. Como esse cara aqui, ó, só tem 126 IPs, ele manda para cá. Porque aqui é o lugar mais provável que esse micro tá. Quanto mais significativa, quanto mais representativa, quanto menos host tem na máscara, mais provável do cara encontrar o host naquela rede, não é verdade? Aqui tem muito host, ó. Aqui tem 254, aqui tem 65 mil e aqui só tem 126. Então ele vai encaminhar esse IP para cá que só tem 126. No roteador pode estar as três. É só eu criar uma rota, a rota estática. No roteador você não sabe, isso aqui é uma tabela de roteamento, eu não te falei nada. Isso aqui é uma tabela de roteamento, por exemplo, poderia ser. Eu criei 3 rotas estáticas, eu coloco lá IP route 10.000, 255, 255, 255.0 apontando para serial 0/0. IP route 10.000, 255, 255.00 apontando para 0/1. E IP route 10.000, 255, 255, 255, 128 apontando para fast 0/0. Pronto, eu acabei de colocar as 3 rotas na tabela de roteamento. E não tem agregação nenhuma. Eu coloquei as 3 rotas no mesmo roteador. Aí qual das 3 ele vai usar? Se algum maluco fizer isso, né? Isso é coisa de maluco. É lógico que na prática, para vocês fica difícil de entender. Ah, mas na prática eu não vou pegar isso. É claro, a tua rede na prática você vai fazer uma rede bonitinha, né? Não uma rede cheia de furo. Na prática a gente não vai fazer isso. Mas na teoria, se um cara perguntar no CCNA, se ele te der várias rotas para o mesmo caminho, qual a rota que o cara vai pegar? É sempre a rota mais significativa, tá? Sempre a rota que tem mais bits 1 na máscara, beleza? Se vocês quiserem, vocês podem fazer esse teste em roteador. Você pode criar 2 roteadores, criar a rota estática dessa maneira, você vai ver que vai funcionar bonitinho. Por que é cobrado isso? Porque às vezes o roteador faz uma agregação meio doida, tá? Às vezes o roteador faz uma agregação meio maluca. Vamos supor aqui, ó. Eu tenho um roteador aqui. Opa, fiz muito grande. Vou colocar aqui embaixo. Eu tenho um roteador aqui e um aqui, tá? Criei uma serial aqui ó, entre os dois. Tem aqui uma rede LAN aqui e tem uma rede LAN aqui, beleza? Aí eu peguei aqui ó, nesse cara, criei um RIP e esqueci. Vamos supor que aqui eu tenho uma rede 10.000/24. Que aqui eu tenho uma rede 10.010/24. E aqui no meio eu usei uma rede 192.168.10/30. Beleza? Vamos supor que eu configurei o RIP aqui, ó. E esqueci de dar o No Auto Summary. O que ele vai fazer? Ele vai passar para esse cara aqui, ó, uma rota bem assim, ó, só isso aqui, ó. Eu conheço a 10.0/8. Ele vai fazer isso, tá? Pô, aí o teu roteador aqui, ó, vai colocar na tabela de roteamento dele que ele conhece a 10.000/8 através dessa serial aqui. Mas ele conhece também a rede 10.010/24 diretamente conectada. Opa! E agora? Tem sentido isso? Na 10.000/8 tem todas as redes 10. Inclusive a 10.010 que eu tenho diretamente conectada. Se não existisse essa regra do roteador pegar a rota que é a mais significativa, na hora que alguém desse um ping, que ele recebesse um ping para um micro que está aqui, ó, nessa rede, na 10.010 aqui, ó, ele ia acabar mandando pela serial, ia acabar mandando por aqui, ó, né?
ele ia acabar mandando por aqui, ó. Por que ele não vai mandar para cá e ele vai mandar para baixo? Ele não vai fazer isso, ele vai mandar para baixo. Por quê? Porque aqui embaixo é a rede que está aquele IP, né? A rede que está aquele IP. Não, essa rede aqui, ó, tem a probabilidade de ter todos da rede 10/8. Mas na realidade ele sabe que aquele IP 10.0.1.10 está aqui embaixo. Não está lá do outro lado. Ah, e se alguém mandar para o 10.0.20.1, aí sim, aí o cara vai pegar e vai mandar para cá. 10.0.40.1, aí ele vai mandar lá pela serial. Vocês entenderam por que esse cara tem essa regra aí, então? Beleza? Então, galera, na próxima aula a gente vai fazer alguns exercícios aqui, né? Estilo questãozinha. No capítulo 8, os labs importantes para o CCNA são os labs desafio do RIP e desafio de IGRT. Aqueles dois labs são os dois labs mais importantes, são dois labs simples, fáceis de fazer, tá? E a gente vai dar uma olhada em algumas questões.